Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da nossa série sobre pesquisa interpretativista em contabilidade e hoje eu vou discutir os aspectos epistemológicos da pesquisa interpretativista. Nossa bibliografia é a mesma da aula da parte 1, tá bom? Então vou passar rapidamente por aqui. Lembrando o seguinte, que a escolha por uma abordagem diferente do mainstream, ela se inicia principalmente porque o pesquisador possui crenças sobre a realidade, ou seja, o pesquisador ele adota uma ontologia diferente da do mainstream. A gente sabe que o mainstream em contabilidade ele segue uma ontologia realista, de que a realidade é objetiva e existe independente do pesquisador. Na pesquisa interpretativista, o caminho, o posicionamento é diferente. É uma abordagem, um posicionamento ontológico idealista, em que a realidade ela é construída pelo pesquisador, pelos indivíduos, pelos sujeitos, por meio de um processo de interpretação do que ocorre fora do sujeito. Mas hoje o nosso foco vai ser sobre a epistemologia da pesquisa interpretativista. E aí a gente entende epistemologia como o processo de produção do conhecimento. Então, quais são os fundamentos da pesquisa interpretativista no que se refere à produção de conhecimento? Quais são os pilares que governam a produção de conhecimento numa abordagem interpretativista em ciências contábeis? Bom, primeiramente, se a gente resgatando que a gente está naquela dimensão de realidade, de aquele posicionamento de realidade como discurso simbólico, há uma necessidade de métodos de pesquisa naturalísticos. Mais para frente eu vou detalhar o que são esses métodos naturalísticos, mas basicamente são métodos com pouca formalização, muito diferente da pesquisa do mainstream, que usa uma alta formalização em termos de matemática, em termos de estatística, em termos de instrumentos de coleta. A pesquisa interpretativista utiliza métodos mais próximos das faculdades humanas de observação, de audição, de percepção. Utiliza como base as capacidades de percepção do ser humano. E entende-se que o método científico tradicional ele deixa de ser desejável porque não se busca mais uma generalização. A partir do momento em que a realidade é construída de acordo com o grupo em que a gente está investigando, para cada grupo, para cada contexto, vai ter um processo diferente de interpretação do mundo. Então, a generalização ela não só deixa de ser desejável, mas ela deixa de ser assumida como viável. Então, não há possibilidade de generalização. Todo o conhecimento produzido ele é dependente do contexto. Bom, e também utiliza-se uma postura, né, faz-se uso de uma postura não reducionista. Então, assumindo que a realidade, né, a natureza da realidade é o idealismo, a ideia é que as pessoas que vão ser investigadas, elas tentam entender o mundo em que vivem e trabalham e desenvolvem interpretações sobre as suas experiências. Então, os sujeitos de pesquisa, eles têm o seu próprio modo de entender o mundo. Então, eles desenvolvem significados subjetivos. A gente viu na aula anterior que esses significados são compartilhados em grande parte e que as estruturas sociais elas têm um papel importante no fornecimento desses significados. Por exemplo, a contabilidade é uma fonte de significados subjetivos. Eles são subjetivos, mas eles acabam sendo objetificados porque as pessoas usam esses significados de uma maneira tão quase que inconsciente que elas passam até mesmo a crer que eles têm existência objetiva. Então, só que a gente não consegue antecipar a priori quais são as interpretações que as pessoas constroem sobre o mundo. Então, e além disso, o contexto influencia muito. Então nós temos um interesse em
obter o maior número possível de detalhes, ao invés de estreitar significados. Então, normalmente, ou praticamente 90% dos casos, o pesquisador interpretativista ele adota uma abordagem não reducionista. Bom, o Arens e Chapman, eles mostram aqui, né, discutem que os atores no campo, ou seja, os sujeitos, dependendo das motivações que eles possuem, das práticas que eles utilizam, eles também estão desenvolvendo, testando, descartando, refinando teorias que ajudem a entender como o mundo funciona. E o mundo aí, para nós, são os sistemas sociais, porque a pesquisa ela é uma pesquisa num contexto de ciências sociais aplicadas. Então, basicamente, o pesquisador ele quer acessar o que está se passando na mente dos sujeitos. E os sujeitos têm, cada um, o seu processo interpretativo. No extremo do idealismo, esse processo interpretativo é único para cada pessoa. Mas a nossa posição, que é uma posição de realidade como discurso simbólico, esses processos interpretativos, eles, em grande parte, utilizam-se de significados compartilhados. E esses significados eles têm como fonte a linguagem e os sistemas de conhecimento, como a própria contabilidade, economia, administração, ok? Então, a ideia é os seres humanos agindo no contexto social, eles desenvolvem as suas próprias teorias a respeito de como o ambiente, como os sistemas operam e como os sistemas funcionam. Então não há um abandono de causalidade aqui. A questão é que a causalidade ela passa a ser muito mais complexa, porque os atores, os sujeitos de pesquisa, eles desenvolvem a sua causalidade levando em consideração vários elementos do contexto. E o pesquisador ele tem interesse em justamente descobrir isso. Então, Luca e Model, por exemplo, eles definem um estudo qualitativo como colocando grande ênfase nos significados que as pessoas atribuem aos fenômenos. E aí, o pesquisador, que segue essa linha interpretativa, ele precisa desenvolver uma análise que é altamente contextual e dependente do contexto não só social, mas histórico também. E focado em como entender como as pessoas se comunicam e como as pessoas agem em determinados ambientes. Então vejam que a explicação que se busca construir por meio da pesquisa interpretativa, então voltando para a questão da epistemologia, né, o pesquisador ele quer construir uma explicação a respeito de como o fenômeno ocorre. E essa explicação ela é altamente contextual e, por altamente contextual, inclui elementos do contexto social, cultura, do contexto econômico, do contexto histórico e dos aspectos locais. Então a causalidade que ela existe na pesquisa interpretativa, ela é muito mais complexa porque não se adota uma abordagem reducionista. O pesquisador ele tenta adotar uma abordagem holística. Ele tenta incorporar todos os elementos do contexto que são importantes para entender como os indivíduos agem nesse contexto. Então, Luke e Model continuam, né, enfatizando que a ênfase da explicação, a ênfase de um estudo, de um conhecimento produzido por um estudo interpretativista, é trazer a riqueza dos fenômenos sociais. Lembra que na pesquisa do mainstream, a pesquisa positivista, a realidade ela é complexa, porém essa complexidade ela é quebrada, ela é reduzida em poucas variáveis que potencialmente impactam o fenômeno. Aqui é o contrário. Aqui o pesquisador ele quer explorar a riqueza de detalhes dos fenômenos sociais. E isso leva a uma abordagem holística ao invés de atomística ou reducionista. Isso leva a uma análise que reconhece que os significados são moldados pelas interações entre as pessoas. E um amplo conjunto de aspectos humanos e não humanos, incluindo as regras sociais, incluindo, por exemplo, os padrões contábeis, são conscientemente ou inconscientemente aplicados àquela situação. Então, é uma pesquisa que é caracterizada
por uma explicação complexa, detalhada e rica em termos de incluir uma ampla diversidade de elementos nessa explicação. Veja, por exemplo, o modelo teórico desenvolvido no estudo de Gabioneta e seus colaboradores, na qual os autores se propuseram a entender como uma empresa conseguiu manter suas práticas de ilegalidade corporativa ao longo de um período muito longo, muito extenso, de mais de 10 anos, no caso a Parmalat. Né? Então eles se perguntam, poxa, a Parmalat, uma empresa tão grande, tão monitorada pelos mercados, porque ela tinha ações em vários mercados diferentes, uma empresa que sofre tanto nível de escrutínio, um nível de escrutínio muito grande, como é que ela conseguiu durante mais de 10 anos sustentar seus atos de ilegalidade corporativa? Então, esse é o modelo causal desenvolvido no estudo de Gabioneta. Essas caixas aqui, que são em negrito, são os elementos novos que o estudo deles trouxeram, né? Que o estudo deles trouxe. E os elementos que não estão em negrito vieram da literatura anterior. Então veja que os autores eles pegam um modelo já existente de como a ilegalidade corporativa se sustenta, que já era complexo, e acrescentam outros 3 novos elementos derivados do próprio estudo. Então esse é um típico exemplo de uma explicação de um fenômeno por meio de uma pesquisa interpretativista. O fenômeno está aqui e ele ocorreu por meio dessa combinação de diversos fatores que envolvem elementos dos indivíduos, aspectos cognitivos, aspectos contextuais, tá? E de vários grupos diferentes de stakeholders, ok? E assim nós podemos dizer então que a pesquisa interpretativa ela tem como objetivo desenvolver teoria. Mas desenvolver teoria em que sentido? Ela vai descrever o fenômeno, mas ela também quer explicar como o fenômeno ocorre. Ou seja, não é um estudo apenas descritivo. E ao desenvolver teoria, usa-se como princípio que a causalidade é complexa e uma visão de processo, ou seja, uma observação desse fenômeno. E a ideia é entender como o fenômeno ocorre. Então a gente tem 2 palavras-chave aqui. Visão de processo é como o fenômeno ocorre, e desenvolver teoria é por que ele ocorre. Tá? Então, como é a descrição e a explicação é o porquê ele ocorre. Luca e Model dizem então que os pesquisadores, e aí levando para a questão de métodos, né, a ideia é que para fazer esse tipo de trabalho, você vai investigar os significados que as pessoas atribuem às situações e aos encontros sociais. Só que esses significados eles são construídos dentro da mente das pessoas. Eles não são observáveis à distância. Não tem como a gente construir uma base de dados com esses significados. Então eles requerem então não é possível observá-los à distância. Não é possível mensurá-los à distância. É necessária a adoção de uma perspectiva emica, emic perspective. O que é emic? É você se tornar um insider. Então, e aqui ele coloca, você precisa adotar uma perspectiva de um insider nativo, em contraste a uma perspectiva ética, ou uma perspectiva de um outsider, que ele é mais descolada daquele ambiente, ele é mais neutra. Isso significa um desafio para o pesquisador, que vai se engajar na pesquisa interpretativista, que é ele precisa se tornar ou ser um insider. Então é muito comum que as pessoas que vão desenvolver estudos interpretativistas, elas desenvolvam esses estudos em contextos que elas já conhecem, que elas já dominam, que elas já fazem parte. Ou seja, elas já conhecem a cultura, as regras não escritas e boa parte dos significados compartilhados. Não que ele vai trazer esses significados imediatamente para a pesquisa, mas ele não vai demorar muito tempo para entender como as pessoas pensam ali. Caso você vá desenvolver um estudo interpretativista em um grupo social que você não é familiarizado, você vai precisar passar um tempo antes lá para tentar desenvolver essa visão de um nativo, até que você seja capaz de acessar os significados que as pessoas utilizam nas suas interações. E aí,
o Arnes e Chapman, eles colocam que alguns dos princípios que guiam a pesquisa interpretativista são o foco no significado. A gente ainda está, apesar de estar escrito metodologia aqui, a gente ainda está discutindo as bases epistemológicas, o que guia a produção de conhecimento na pesquisa interpretativa. Então, primeiramente, um foco no significado. Nós queremos entender o que as pessoas usam em termos de conceitos e como elas entendem o mundo. O uso da indução analítica. Indução analítica é um processo de raciocínio que é o contrário da dedução, ou seja, você vai observar elementos particulares e vai tentar construir uma explicação mais geral. A manutenção de uma proximidade aos dados. O pesquisador ele não desenvolve uma pesquisa interpretativa à distância. Uma ênfase no comportamento cotidiano das pessoas. Esses significados que as pessoas utilizam no seu dia a dia, os conceitos, eles são acessíveis por meio da observação do comportamento cotidiano. E uma tentativa de conectar intencionalidade com as estruturas, por meio de uma descrição dos eventos, das rotinas e de como esses processos ocorrem ao longo do tempo. Certo? Bom, os estudos anteriores, eles têm um papel diferente também na pesquisa quantitativa do mainstream, tá? Normalmente você usa os estudos anteriores, a semelhança é, você apresenta os estudos anteriores para motivar o trabalho, para mostrar que existem lacunas, gaps no conhecimento. Mas quais são as lacunas que normalmente se enfatiza quando você vai fazer um estudo interpretativista? Questionar mecanismos causais. Então, olha, é explicar que é mostrar para o leitor que a explicação do fenômeno não está completa ainda e, portanto, é necessário um estudo mais aprofundado. Refinar conceitos. Então, muitas vezes, conceitos que são definidos na literatura, mas que em pesquisas eles não estão se mostrando explicativos o suficiente, podem ser refinados. Por exemplo, valor. O que é valor? O que as pessoas entendem como valor? Corrupção. O que os sujeitos de um determinado contexto, de uma determinada área, o que eles entendem por corrupção? Isso, fazer uma pesquisa que explora o entendimento das pessoas a respeito de um determinado conceito, ajuda a refinar esse conceito do ponto de vista teórico. Ou argumentar pela necessidade de uma visão de processo ao invés de um estudo cross-section apenas. Então, mostrar que o fenômeno precisa ser entendido em todo o seu processo de ocorrência e não apenas fazer uma análise baseada num retrato desse fenômeno. Certo? Bom, e a teoria? Qual é o papel da teoria? Ou do quadro teórico? O objetivo, voltando aqui um pouquinho, o objetivo de todo estudo interpretativo é desenvolver teoria. Então, vocês poderiam pensar que o estudo parte, então, de nenhuma teoria. Já que ele vai desenvolver teoria, ele não parte de uma teoria. Não. Conforme eu mostrei aqui no estudo da Gabioneta e seus colaboradores, você desenvolve teoria partindo da própria teoria. Mas como é que se enxerga a teoria nesse processo de pesquisa? Na pesquisa interpretativista, deixa eu chegar aqui. A teoria, ela tem um papel de orientar e não de restringir o estudo. Na pesquisa do mainstream, a teoria é usada para desenvolver hipóteses. E só as hipóteses derivadas da teoria que são testadas. Na pesquisa interpretativista, a teoria ela fornece um conjunto de conceitos que orienta o pesquisador. Mas o pesquisador não se restringe a eles. O pesquisador vai buscar enriquecer esse quadro teórico. Então, a teoria no estudo qualitativo, interpretativista, ela tem muito mais um caráter de uma perspectiva ou de um quadro teórico que orienta o olhar do pesquisador, mas não restringe o olhar do pesquisador. Então, o Laughlin, ele descreve bem aqui isso que eu estou falando. Ele fala, olha, os modelos teóricos, eles são intencionalmente descritos num alto nível de generalização, de modo a permitir uma grande variedade e diversidade de trabalhos empíricos. De fato, ele continua,
Esses modelos necessitam de exemplos empíricos para demonstrar e amplificar a sua natureza. Eles seriam como esqueletos que necessitam da carne, e essa carne ele chama de carne empírica, para torná-los significativos, para torná-los seres completos. Tá? E assim, como há uma grande diversidade de seres humanos, espera-se assim que haja uma grande variabilidade de detalhes empíricos que preencham esses modelos que são um esqueleto. Ou seja, um único modelo teórico, um único quadro teórico, ele pode ser utilizado em diferentes contextos e pode gerar uma ampla variedade de estudos empíricos, porque assume-se que para cada contexto diferente você vai encontrar dados que enriquecem aquele modelo teórico. Tá bom? E aí a explicação ainda, né? O que se almeja produzir? Qual que é o produto final de uma pesquisa explicativa? De uma pesquisa interpretativista. Ela deve fornecer explicações densas. Luca e Model e outros autores já usam esse termo, thick explanations. O que é uma explicação densa? Tá? A explicação densa é trazer os mecanismos, trazer os significados que os indivíduos utilizam, ou seja, a explicação que eu vou trazer, que eu vou construir para o fenômeno, ela se baseia nos significados que os indivíduos utilizam e no próprio raciocínio dos indivíduos. Ou seja, a explicação, a causalidade na pesquisa interpretativista, ela deriva dos próprios indivíduos, dos próprios sujeitos e do próprio fenômeno de pesquisa. Daí que vem um raciocínio indutivo. A causalidade é descoberta a partir dos dados. E esses significados que são embutidos nos mecanismos causais, assume-se que sem eles é impossível explicar o mundo. Porque a gente quer entender como os sujeitos de pesquisa explicam o mundo. Então a nossa explicação vai ser baseada nos fundamentos que eles mesmos utilizam. Normalmente um outro processo de raciocínio utilizado em complemento ao raciocínio indutivo é o da abdução ou raciocínio abdutivo. Então o que é um raciocínio abdutivo? É uma capacidade que o pesquisador precisa ter de descobrir, e aqui ele coloca entre aspas, inventar novas explicações. Então a pesquisa interpretativa ela tem como uma característica desejável a surpresa. A capacidade que o pesquisador tem de descobrir uma causalidade, um raciocínio teórico que é surpreendente, que é diferente do esperado, que é novo. Então, eu preciso trazer uma explicação densa, mas ao mesmo tempo eu preciso trazer uma explicação nova, uma explicação que contraria o senso comum ou que surpreende porque traz elementos que até então não tinham sido apresentados. Certo? Então ele diz, olha, o raciocínio indutivo e abdutivo, eles partem do mesmo ponto, que são os dados. Mas enquanto a indução é caracterizada por um tipo de generalização semi-automática, a abdução ela se embasa na capacidade, na habilidade do pesquisador em desenvolver explicações teóricas. E o pesquisador desenvolve essas explicações com a ajuda de tudo o que ele conhece, tanto do ponto de vista empírico quanto teórico. Inclusive aspectos ou conceitos que ele não tinha incorporado no quadro teórico, ele não tinha pensado. O próprio pesquisador pode se surpreender na condução dessa pesquisa. Tá? Bom, é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou comentar sobre aspectos metodológicos da pesquisa interpretativista. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês.